Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um problema envolvendo função polinomial do primeiro grau. O enunciado do problema é o seguinte: uma empresa de transporte opera cobrando em cada corrida uma taxa fixa de R$ 3,20 mais uma taxa variável de R$ 4,50 por quilômetro rodado pelo passageiro. Ao longo de um dia, um funcionário dessa empresa obteve um total de R$ 610,40 após 22 corridas. Determine o lucro obtido pelo funcionário, considerando que, primeiro, o automóvel utilizado faz 10 km com 1 litro de combustível. Segundo, o litro do combustível usado custa R$ 5,00. Terceiro, a empresa cobra 20% de taxa sobre o total obtido. Certo? Então são muitas considerações que a gente tem que fazer, né? Então assim, uma alternativa aqui, gente, é a gente tentar modelar isso por meio de uma função polinomial do primeiro grau, pelo menos em parte. Certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Temos que uma função, ou a função, né, temos que função que modela o custo por quilômetro rodado é essa aqui. C de x igual. Qual é a taxa variável? 4,50 vezes x. Então 4,5x mais a taxa fixa de 3,20. Então beleza, é uma primeira alternativa nossa a imaginar nessa função custo. Tá certo? Só que aí vem o seguinte, olha. Ele dá algumas informações aqui. O cara fez 22 corridas. Isso aqui é um probleminha com relação principalmente à taxa fixa. Porque em cada uma dessas corridas, só de taxa fixa ele ganhou quanto? Então vamos analisar aqui a taxa fixa. É 3,20, né? 3,20 por corrida. Certo? Como ele fez 22 corridas, então é 3,20 vezes 22, ou seja, ele ganhou R$ 70,40 por 22 corridas, só relacionado à taxa fixa. Tá certo? Porque em cada uma é 3,20. Aí o que a gente pode fazer agora é o seguinte: quantos quilômetros então ele teve que percorrer para gerar isso aqui? Então, nesse caso, a gente pode fazer da seguinte forma, né? A gente pode observar que se a gente pegar os 610,40 e subtrair disso aqui, vai ficar restando somente o que ele cobrou por quilômetro rodado, porque a gente já vai ter tirado a taxa fixa. Então, neste caso, ó, vamos fazer o seguinte: se eu pegar aqui o total menos o total, botar assim, taxa fixa, né, vai ficar só o quê? O que ele paga por quilômetro, né? Vai ficar só o valor por quilômetro. Valor por quilômetro rodado, né? Então, total foi 610,4. O total de taxa foi 70,4. Então, se eu subtrair isso aqui, vai ser o quê? 4,5x. Certo? Então, eu vou subtrair, ó. 610,4 menos 70,4, 540, ou seja, (4,5x igual a 540. Daqui a gente pode dividir, ou seja, 540 dividido 4,5 vai dar 120. Então x foi 120 quilômetros rodados. Certo? Por que eu estou achando 120? Porque eu preciso saber quantos litros de gasolina ele consumiu. Então eu já sei o quê? Eu já sei que ganhou
essa quantidade de dinheiro, né, não ganhou, né, porque a empresa vai recolher uma parte, mas R$ 70,40 foi só de iniciar as corridas. O restante, que é 540, foi o que ele ganhou por quilômetro rodado, que deu 120 quilômetros. Nessas condições, o que acontece? Continuando aqui, nós temos o seguinte. Se é 10 quilômetros, né, ou seja, o carro ele faz 10 quilômetros com litro, 10 quilômetros por litro, implica o quê? Que ele gastou quantos litros aqui? É só você dividir, ó, 120 quilômetros por 10 quilômetros por litro, né? A gente bota assim, na verdade vai dar 12 litros. É uma continha simples, né? Não precisa nem fazer essa complicação toda que eu fiz. Então, 12 litros. Então, qual foi? Aí nós temos aqui o primeiro custo dele, que é o seguinte, o primeiro custo dele foi de 12 vezes 5, que é o valor de cada litro. Então, você vai ter um custo 1, que é 12 vezes 5, que vai dar 60. 60 reais, né? Então, já temos um primeiro custo. Só que a empresa, né, ela cobra quanto? Ela cobra 20% de taxa sobre o valor total, que foi dado aqui. Então, ó, 20% de 610,4 é quanto? Aí você pega esse valor aqui e multiplica por 20% na sua calculadora, ou, se você preferir, você faz assim, ó, multiplica por 0,2, é igual a 610,4 vezes 0,2. Então, esse aqui vai ser o segundo custo, certo? Então, 610,4 vezes 0,2, eu vou fazer uma regrinha de 3, né? Esse valor está para 100, né? Você pode fazer assim, ó, 610,4 está para 100, assim como x está para 20. Então, vai ser esse vezes 20, depois divide por 100, beleza? É a mesma coisa, né, que multiplicar logo por 0,2. Então, ó, deu R$ 122,08. Então, este aqui é o custo 2. 122,08. Então, o custo total foi quanto? Que é o que ele teve que gastar ao longo do dia, colocando lá combustível, né? E também o que a empresa recolhe dele. Então, o custo total é o quê? 60 mais 122,08, né? 60. Não precisa nem de calculadora para somar isso, né, gente? Mas, sou preguiçoso. 182,08. Pronto. Aí o que é o lucro? O lucro é o valor total, é o total, vamos chamar, né, que eu já chamei ali em cima, é o total, menos o quê? O custo total. Que vai dar quanto? O valor total é 610,4 menos o custo total, 182,08. Aí você subtraindo aqui, você tem que o lucro vai ser de 4 menos, né? R$ 428,32. Então, se você é Uber, né, ou mexe com táxi aí, bom saber fazer esse tipo de conta, né? Porque senão você pode, às vezes, sair no prédio, achar que está ganhando mais, empenhar o dinheiro e, no final das contas, não ser aquilo tudo. Então, nós temos aqui que o lucro, né, obtido por esse indivíduo, né, de R$ 428,32. Deve ser lá na Inglaterra, porque aqui no Brasil acho que o cara não ganha isso aqui por dia, não. Tá certo? Mas é isso aí, gente. Ó. É um exemplo um pouco mais complexo, tá certo? Para você ver que situações como essa do táxi, que a gente até fez um probleminha mais simples no vídeo passado, elas podem ter mais desdobramentos, como a questão de custos, né, que é uma coisa mais voltada mesmo para o dia a dia. Eu diria que esse exemplo aqui eu coloco ele quase com a realidade. Talvez aqui ainda falte o que? O custo de desgaste do carro, né, tem que ser levado em conta. Outros custos aí que podem ter, né, durante o dia. Vai que a alimentação, né, ele gastou também. Então no final do dia quanto é que ele for, né, descontado tudo, que ele costuma gastar de alimentação. Tá?
né? Até a volta dele para casa, ele para um ponto tá longe de casa, né? Então tudo isso, né, pode ser levado em conta um problema como esse. Claro que aqui eu vou ter os principais fatores, que é o custo do combustível e a taxa que a empresa cobra. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.